Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, obreiro da casa de Deus. Meus irmãos, iremos estudar a lição de número 9, juvenil, certo? Onde vai falar sobre os dons do Espírito Santo, certo? O nosso texto vai dizer o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E nós vemos aqui, meus irmãos, que a leitura está lá em Romanos, certo? Capítulo 12, versículo 4 ao 8, que diz o seguinte: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. Agora, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Agora, do 4 ao 11, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Vamos lá, olha aqui, olha. Os dons do Espírito Santo. Primeiro, o batismo no Espírito Santo é diferente dos dons espirituais. Porém, os dons espirituais, ele é um fruto do batismo no Espírito Santo. Ou seja, a pessoa que foi batizada no Espírito Santo, que é um revestimento, como eu coloquei aqui, certo? E os dons espirituais é um fruto desse revestimento, certo? Ou seja, os dons espirituais, ele vem após a pessoa ser cheia do Espírito Santo, né? Certo? Nós podemos ver isso aqui. No primeiro capítulo vai falar o seguinte: o significado e propósito dos dons. A palavra dom, como eu coloquei aqui, significa dádiva, presente, certo? Ou seja, meus irmãos, é um presente de Deus para nós, para a igreja, certo? Não é por mérito, certo? Não é por mérito. Mérito significa aquele que fez por onde, certo? Só que, meus irmãos, a própria lição diz que é pela graça de Deus. E a graça é um favor imerecido, certo? Ou seja, meus irmãos, enquanto mais dons a igreja tiver, mais ela vai crescer na graça, mais ela vai crescer na justiça e mais vai crescer em quantidade, certo? Vamos lá. Olha o seguinte: quais os classificação dos dons, certo? Aí nós temos os dons ministeriais, que é aqueles dons que servem para o relacionamento da igreja, ao serviço da igreja, e os dons espirituais, que falam da vida espiritual de cada um, da igreja, certo? Então, os significados, os propósitos dos dons. Primeiro, é revelar, certo? Olha aqui, revelar o amor divino, certo? Segundo, confirmar esse amor. E terceiro, edificar a igreja. Certo? São esses aí. Já que no segundo capítulo aqui, vai falar sobre os dons ministeriais, que é o serviço da igreja. Aí vai falar sobre profecia. A profecia, meus irmãos, é a mesma coisa que... Vou até trocar de piloto aqui, olha. A profecia é a mesma coisa que revelar, certo? Então, profecia significa revelar aquilo que Deus falou, certo? Se aquilo que eu falo não se cumprir, então eu sou um falso profeta. Vocês podem ver lá Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 ao 22. Então, a profecia é revelar aquilo que Deus falou. Se alguma pessoa falar, dizendo que Deus falou e não se cumprir,
essa tal pessoa é um falso profeta. Olha aqui, ministério tem a ver com prestar assistência à igreja, certo? Prestar assistência, servir a igreja, certo? Olha outro dom aqui, a lição ele dá onde nós lemos aqui, em 1 Coríntios, fala de 9 dons, mas podemos dizer que existem outros, certo? Que se baseiam na palavra de Deus. Olha aqui, ensino, aquele que quer ensinar, que haja dedicação, certo? Dedicação. Exortar, certo? Exortação, que é exortar. O que é exortar? É orientar, certo? Vou botar aqui, olha, exortar é a mesma coisa que orientar. Orientar, vou ter orientar, certo? Ou seja, quem orienta, ele vai mostrar o erro da pessoa, se estiver orientando alguém que errou, né? Então ele vai mostrar o erro, mas sem condenar. E como é que eu posso fazer isso? Eu mostro o erro e ao mesmo tempo mostro a solução para aquele erro, para aquele problema, certo? É uma crítica construtiva. Eu vou mostrar o erro, mas ao mesmo tempo eu mostro a solução desse problema, certo? Olha aqui, assistencial tem a ver com assistência, é chamada hoje de assistência social, ou seja, é ajudar o próximo, o necessitado, o órfão, a viúva, certo? Administração é aquele que preside, né? Presidir tem a ver com liderança, liderar, certo? Também é um dom espiritual, certo? No terceiro capítulo, certo? Vai falar sobre os dons espirituais, que fala da vida espiritual da igreja. Aí nós temos aqui, aí a lição vai falar o seguinte, didático, né? Que é E os dons espirituais são descritos em 1 Coríntios capítulo 12 para fins didáticos. A palavra didático significa aquele que facilita o ensino, certo? Aí nós temos os dons de revelação, 3 categorias. Dom de revelação, dom de poder, dom de locução e dom de poder. Dom de revelação tem a ver com sabedoria. Aquele que exerce com sabedoria é aquele que vai exercer para o aumento da fé da igreja, certo? Bati aqui no banco. Olha aqui, ciência é aquele que tem um aprofundamento maior com Deus, que entende que todos os propósitos faz parte de um propósito divino para a humanidade, certo? Discernir, isso aqui é muito importante também, certo? É aquele que percebe se aquela pessoa está revestida de Deus ou está revestida do espírito mundano, certo? Que olha aqui, quem tem o poder de discernir, o dom de discernir espíritos, ele nunca vai cair em heresias, certo? Olha aqui, os dons de locução, certo? Dons de locução, certo? Vou trocar o piloto aqui, olha. Dons de locução é a mesma coisa que oratória, certo? Então, locução é a mesma coisa que oratória, que é o dom de falar em público. Aí fala aqui, olha, variedade de línguas. Olha aqui, eu botei aqui, ó, variedade de línguas é diferente, certo, do batismo no Espírito Santo. Uma das evidências do batismo no Espírito Santo é falar em línguas estranhas, que é diferente do variedade de línguas, que é você falar em outros idiomas, não somente em um, certo? Tem um outro dom que é interpretar as línguas estranhas. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas aquele que tem um dom de interpretar edifica toda a igreja, certo? Profecia, né? O apóstolo Paulo disse que é o principal, um dos dons principais é o dom de profetizar, certo? Vocês podem ver, como eu já falei aqui, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 a 22, fala que aquele que fala em nome do Senhor, aquilo que ele falou vai se cumprir. E aquele que não fala em nome do Senhor, ele fala e não se cumpre, certo? Mas, meus irmãos, podemos dizer assim que o maior dom, podemos dizer que se aqui é um dom, é o dom de amar, certo? Amar. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, ainda que eu profetizasse, que eu tivesse fé e não amasse, de nada adiantaria, certo? Então nós vemos aqui que amar também é um dom, certo? Glória a Deus. E para finalizar, tem os dons de poder, que fala sobre a fé, certo? Esses dons, ele fala, olha aqui,
Esses dons de poder, como o próprio nome diz, certo? Dons de poder é aqueles que nos eleva ao sobrenatural, que nos leva a algo extraordinário, certo? Essa fé não é aquela fé salvífica, certo? É uma fé que os salvos têm, certo? Porém é uma fé que nos leva ao impossível, certo? É aquela fé que nos leva ao impossível, glória a Deus. É essa fé que, através da fé, ela vai fazer acontecer a cura, que fala do dom de curar. Quando a pessoa tem o dom de curar, a pessoa clama a Deus e Deus cura aquela pessoa. E também leva ao dom de operar maravilhas. E qual é a diferença de operar maravilhas, de curar e ter fé? Certo? A fé é aquela fé que nos leva ao impossível. Jesus disse assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de uma mostarda, direis a esse monte, e ele sairá daqui e se colocará no mar. O dom de cura é aquele que quando se ora e os milagres acontecem. E o dom de operar maravilhas é aquelas maravilhas que aconteceram lá no Egito, quando Moisés tocava no rio e o rio se tornou em água, em sangue, perdão. Quando Deus disse a Moisés: Moisés, toca no mar, o mar se abriu. Quando o terremoto aconteceu ali e abriu a cadeia ali onde Paulo e Silas estavam presos, certo? Fala também quando Jesus falou para os discípulos: olha, vão ali no mar, joga a rede, no primeiro peixe que vocês pegarem, vai ter 3 moedas dentro da boca deles. Vocês pegam essas moedas e pagam como imposto. Então, essas operações de maravilhas é ver algo extraordinário, certo? Então, meus irmãos, é isso. E para finalizar, hora de finalizar, os dons espirituais não salvam, certo? Eles edificam a igreja. Amém? Vou parar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima lição.